Você precisa entender de uma vez por todas que você é o arquiteto da sua vida e as suas decisões definem o seu destino. E a vida que você tem hoje é graças às decisões que você mesmo tomou. Então, o que eu estou te dizendo, querida, é pare de se procrastinar, pare de se fazer de vítima, pare de se criar para si mesmo grau de comparação com os outros. Mas porque o Gabriel, né? O Gabriel também teve sorte. Ah, o Derek também agora tem o Neymar. Eu não tive a oportunidade de ter o Neymar. Querido, será que se você se deparasse com uma proposta de 45 milhões, você teria coragem de assinar o contrato? Como o Lucas teve, como o Derek teve, o André teve. Porque muita gente quer a vida do Gabriel, mas ninguém quer os boletos dele. Muita gente quer ser como o outro, mas não está disposto a pagar o preço que o outro paga.